Olá, amados a paz do Senhor Jesus, você está no canal Bíblia em Ação. Hoje nós vamos estar estudando a lição de número 4 no nosso primeiro trimestre de 2020, que tem por tema aqui a raça humana, a origem, queda e a redenção. A lição de número 4 nós vamos estar aprendendo os atributos do ser humano. Nós vamos estar falando sobre os atributos do ser humano. Nosso texto áureo vai nos dizer assim: não sejais como cavalos, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabrestos e freio, para que se não atirem a ti. Então, a nossa verdade prática diz assim: criado à imagem de Deus, o homem é o ser espiritual, racional, livre e criativo. Sua missão primordial é glorificar a Deus, o mediador de todas as coisas, ou o mantenedor de todas as coisas. Nós observamos logo de início que a nossa lição ela vai estar falando sobre os atributos do ser humano. O texto áureo onde nós lemos, no Salmo de número 32, versículo 9, quando o salmista diz: não sejais como cavalos, isso é, irracionais, são animais irracionais, nem como a mula, isso é, irracional, sem entendimento, né? Ele diz que não tem entendimento, né? Então, nós somos o ser que Deus ele fez diferente de todos os outros seres, né? Deus, quando ele criou os animais, Deus ele criou animais irracionais. Isso é, eles não têm a capacidade a qual o ser humano tem. Eles são diferentes do ser humano. E como a nossa lição bem ela vai estar distribuída e falando sobre os atributos do ser humano, é bastante interessante nós notarmos e falarmos um pouquinho do conceito da palavra atributos. O que é atributo? Qual é a definição da palavra atributo? O conceito da palavra atributo é o seguinte: o dicionário Antônio Aures, que é muito conhecido, define atributo como o que é próprio ou peculiar a alguém, né? Ou a alguma coisa, qualidade, característica, o que é próprio de um ser, emblema, definitivo, característica, como já falamos aqui. Então, particularidade de uma pessoa. Então, isso é atributo, são características de uma pessoa, são qualidades que essa pessoa ela possui. Isso são atributos que nós falamos, que nós vamos estar falando. Então, quando a lição está falando dos atributos do ser humano, isso é, as qualidades do ser humano, ou as qualidades peculiares de um ser humano, suas características. E nós vamos estar aprendendo isto nesta lição. Então, nós temos e fomos criados com alguns atributos. Deus, ele tem também os seus atributos. Deus é um ser que também possui alguns atributos, né? E agora, falando sobre os atributos, né? Podemos ver, como já falei, sobre atributos. Existem atributos divinos, atributos que possuir, o ser humano pode possuir. Então, os atributos divinos, para que não haja confusão na compreensão dos atributos humanos, é necessário entender os divinos. Podemos entender os atributos divinos em duas classes. Os atributos incomunicáveis são aqueles que pertencem unicamente e exclusivamente a Deus. Isso aí estamos falando dos atributos de Deus, em que existe o atributo humano e o atributo divino, as qualidades do ser humano e as qualidades de Deus. Existem atributos divinos que só pertencem a Deus, como por exemplo, eternidade, isso é um atributo divino, né? Onisciência, onipresença, onipotência, santidade, fidelidade, né? Então, essas são alguns atributos que são peculiares de Deus, da sua divindade, por mais que o ser humano também pode ter os atributos, alguns dos atributos que Deus ele tem, né? Isso nós podemos falar em outra aula.
A nossa lição, na nossa introdução, o nosso comentarista ele vai dizer assim: na aula de hoje estudaremos os principais atributos do ser humano. Aí ele cita 5 atributos do ser humano: espiritualidade, racionalidade, sociabilidade, liberdade e criatividade. 5 atributos ele cita aqui. No nosso primeiro ponto, nós vamos estar aprendendo sobre a espiritualidade humana, a origem divina de nosso espírito. Qual é a origem do espírito do ser humano? A origem do espírito do ser humano se baseia, nós podemos ver lá em Gênesis 2:7, né? Da onde a palavra de Deus diz que Deus ele soprou no ser humano, né? Soprou em Adão o fôlego de vida e o homem tornou-se a ser uma alma vivente. O homem recebeu o espírito pelo sopro de Deus. Essa é a origem do nosso espírito, é de Deus, veio de Deus. Deus é quem colocou essa alma dentro de nós, esse espírito, e esse espírito ele colocou dentro de nós, juntamente com a nossa alma. Essa alma é uma alma racional, né? É um ser racional. Agora, o anseio natural do espírito humano, né? O espírito humano, sendo proveniente de Deus, o espírito humano anseia pelo Pai Celestial, conforme Paulo muito bem acentuou aos Tessalonicenses, capítulo de número 17 de Atos dos Apóstolos, versículo 21 ao 22. Né? A revivificação do espírito humano, aonde Paulo ele fala em Efésios 2:1, que Cristo ele nos vivificou, estando nós mortos, né? Nós estávamos mortos em nossas ofensas, mortos nos nossos pecados, e Cristo ele nos vivificou, assim diz a palavra do Senhor Jesus Cristo. Ele só ele é a ressurreição. Cristo, ele é a nossa ressurreição. Em João, a sua palavra diz no capítulo 11, versículo 25, Jesus, quando ele vai ressuscitar Lázaro, ele cita essa palavra e diz: eu sou a ressurreição e a vida. Ainda que esteja morto, este viverá. Cristo, ele é a ressurreição. O nosso segundo ponto da nossa lição vai falar sobre a racionalidade humana. Deus é um ser racional, né? Ele requer de cada um de nós um culto racional. O que é um culto racional? É um culto consciente, um culto consciente. Isso nós vamos ver. Primeiro parágrafo vai falar assim: Deus é um ser racional, né? Isaías, capítulo de número 1, versículo 17, 18 ao 20, a palavra de Deus diz que Deus ele chama a nação de Israel para se ali ter uma conversa com aquele povo, né? Portanto, ele requer dos seus servos uma postura racional, porque doutor-nos de razão. Não temos uma natureza animal e bruta, mas racional e inteligente, né? Deus nos fez um ser inteligente. Vamos ler o texto de Isaías para nós ver que Deus ele é um ser racional. Isaías capítulo de número 1, sua palavra ela vai nos dizer assim. Isaías capítulo de número 1, a palavra de Deus ela vai nos dizer, versículo de número 18, é bastante importante nós lermos, 18 ao 20. Vinde então e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. A palavra arguei-me aí, noutras traduções, aqui eu estou lendo na Bíblia Scofield, né, que é onde a sua leitura ela é a Almeida Corrigida Fiel, ela tem a tradução um pouco diferente. Em outra tradução, a palavra aparece aqui: vinde então e argumentemos, vamos conversar, né? Vamos aqui bater um papo bem direto, assim falando. E Deus ele fala com o povo, ele chama o povo para trocar ali, vamos dizer assim, no popular, uma ideia
com o povo para eles saberem o que estavam bem acontecendo. Então Deus é um ser racional, né? Ele é inteligente, ele sabe o que faz. Né? No segundo parágrafo do segundo ponto vai falar a harmonia entre a racionalidade e espiritualidade. Né? Ele diz aí, ele não é confusão. Deus não é um Deus de confusão. Isso aí Paulo ele fala no livro de 1 Coríntios, capítulo 14 e versículo 33. Deus não é um Deus de confusão. Né? Então, o terceiro parágrafo vai falar o culto racional agrada a Deus. A nossa adoração a Deus tem de ser perfeita, perfeitamente entendida, explicada e praticada. Isso é o que a palavra de Deus nos diz. O Moisés, no livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 26, diz e pede para que aqueles que estavam cultuando entendam e dessem o culto e soubessem o que é que eles estavam prestando. Mas avante ele diz e pede que os pais expliquem também a seus filhos que é um culto. Né? Em 1 Pedro, capítulo 13, versículo 18, o apóstolo Pedro, ele dizendo na sua carta, ele diz que nós devemos, é dever do ser humano, quando ele estiver cultuando, quando ele serve a Deus, se alguém fizer alguma pergunta a ele, é dever do cristão explicar o que aquela pessoa não está entendendo. Vamos ver 1 Pedro, capítulo de número 3. 1 Pedro, capítulo 3, e o versículo de número 15. 1 Pedro 3 e 15 vai nos dizer assim: Antes santificai-vos ao Senhor Deus em vosso coração, e estais sempre preparados para responder com mansidão, né, temor, a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então, Pedro, ele pede para nós respondermos com mansidão a qualquer um que vier perguntar sobre a nossa fé. Deus. Então, a nossa adoração a Deus tem de ser perfeitamente entendida, explicada e praticada. Tem que ser um culto racional a Deus, um culto perfeito, um culto que você sabe o que você está dando a Deus, o que você está prestando a Deus. Não é um culto irracional, você não sabe o que está fazendo, você não sabe o que está acontecendo, não. Você sabe, você tem entendimento, você sabe de tudo o que está passando ali naquele exato momento. Então, é um culto racional, é dever do cristão ele dar este culto racional. Terceiro ponto vai falar sobre a sociedade humana. Aí diz aí, a solidão é contrária à nossa natureza. Isso é, Deus ele não fez o ser humano para ele viver na solidão. Né? Viver em sociedade, Deus nos fez para nós vivermos em sociedade, com pessoas. Né? Então, existem pessoas que gostam de viver isoladas, solis, na solidão. Deus ele não fez o ser humano para viver na solidão. O primeiro parágrafo vai falar isso. A solidão é nasciva ao ser humano. Né? Então nós vemos que Deus, quando ele criou o universo, fez tudo, ele disse uma palavrinha. Né? Tudo quando ele terminou, aí a Bíblia diz, viu Deus que era bom, viu Deus que era muito bom. Mas em Gênesis 2 e 18 nós encontramos Deus ele falando algo que não é bom. Deus ele vê Adão lá no jardim do Éden, sozinho, solitário, na solidão, e Deus diz, não é bom que o homem esteja só. Vou fazer-lhe uma disjuntora. Então Deus viu que não era bom que o homem ficasse só. Então Deus não fez o ser humano para viver só, na solidão. Não, isso não é característica do ser humano viver só. A palavra de Deus nos diz em Provérbios que é melhor dois do que um. É melhor que sejam dois do que um. Ainda em Provérbio 18, a palavra de Deus vai falar contra a solidão. Provérbio 18 vai nos dizer assim, Provérbio de número 18, e versículo de número 1, a palavra de Deus vai dizer assim, ó, busca a satisfazer o seu próprio desejo, aquele que se isola, ele se insugere contra toda a sabedoria. Então, Deus
A palavra de Deus está dizendo aqui que não é bom, né? Aqueles que ficam só, eles estão procurando fazer seus próprios desejos, né? Eles se isolam, pessoas que gostam de viver isolada da sociedade, isolada no mundo, isolada das pessoas, não sabem viver em sociedade, não sabem viver em harmonia com as outras pessoas. Não, Deus não nos fez para isso. O Salmo de número 133, o próprio Deus vai dizer: quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Então está falando de união, de sociedade, viver em harmonia, viver ali com pessoas, né? Então Deus não fez o ser humano para ele viver na solidão só, de maneira alguma. Deus ele nos fez para serem pessoas, seres que vivemos em sociedade, viver em sociedade. Então nós vemos aí que Deus ele nos fez para viver em sociedade. A família é a origem da sociedade humana. Aí diz aí, Salomão, um dos maiores estadistas de todos os tempos, ele escreveu 2 salmos, Salmo de número 127, Salmo de número 128, exaltando o papel fundamental da família na sociedade e no Estado. Então, a sociedade, a família começa por aí, né? A família é a origem da sociedade humana, né? Porque é ali onde começa a sociedade, porque era só Adão, Deus criou Eva, deu Adão, Adão agora não vive mais na solidão. De Adão e Eva nascem filhos, já aí já está formando uma sociedade, já não são mais 2, agora são 3. E aí vai a multiplicação, vão multiplicando, de fé veio a sociedade, né? A família ela é a origem da sociedade. A igreja de Cristo é a sociedade perfeita, ou é a sociedade perfeita, porque nela todos formamos um único corpo. Então, Deus, ele nos fez, como eu já falei, para nós não vivemos na solidão, vivemos isolados. O apóstolo Paulo diz que a igreja de Cristo, ela forma um corpo, porque ela é unida, né? Ela vive em união, não é isso? O 4º ponto da nossa lição é falar sobre a liberdade humana, né? Deus concedeu-nos, diz o comentarista, Deus nos concedeu-nos o livre arbítrio, para que escolhêssemos entre o bem e o mal. Deus ele nos deu o livre arbítrio para que nós escolhêssemos o bem e o mal. O primeiro parágrafo desse tópico vai falar assim, o livre arbítrio. E o comentarista diz assim, o livre arbítrio pode ser definido como capacidade humana de tornar livremente uma decisão. Isso é, o ser humano, Deus ele fez o ser humano capaz de tomar livremente decisões. Decisões quer dizer o quê? Escolha. Deus ele nos fez com capacidades mentais, intelectuais, de tomarmos nossas próprias decisões. Quando Deus fez Adão e Eva, colocou no jardim do Éden, Deus ele disse a os 2, principalmente primeiro Adão, disse, olha, vocês podem comer de tudo, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles escolheram comer da árvore do bem e do mal. Nós vemos lá em Gênesis, capítulo 13, versículo de número 9, mesmo depois da queda de Adão e Eva, o ser humano ele não perdeu o livre-arbítrio. Porque lá em Gênesis 13 e 9, quando acontece a contenda dos pastores de Ló com os pastores de Abraão, Abraão diz a Ló, olha, está na tua mão, tu pode escolher. Se tu for para a esquerda, eu vou para a direita. Tu for para a direita, eu irei para a esquerda. Para a esquerda. Então, isso fala de poder de decisão. Deus ele deu ao ser humano poder para ele escolher, mesmo depois da queda do jardim do Éden, né? Ao contrário do que alguns ensinam, do que alguns pensam, principalmente os calvinistas, que diz que o ser humano ele perdeu o livre-arbítrio depois da queda. Não, o ser humano ele não perdeu o livre-arbítrio depois da queda, de maneira alguma. Então, o ser humano ele não só tinha livre-arbítrio antes da queda, não. Depois da queda, Deus ainda deixou o livre-arbítrio do ser humano. Josué, capítulo 24, versículo 15, Josué fala com o povo, olha, hoje vocês podem escolher quem é que vocês querem servir. Se quer servir a Deus ou se quer servir aos deuses pagãos. Vocês é quem escolhe. E ele diz, eu e a minha casa, nós vamos escolher servir a Deus. Então, poder de decisão, poder de escolha. Então, o homem tem poder de decidir. Aí vem o segundo tópico, que é o ato de decidir. Segundo a Bíblia,
o ato de decidir entre o bem e o mal, entre Deus e os ídolos, e entre aceitar Jesus e recusá-lo, é um direito todo-poderoso nos conceder. Isso é, Deus ele deu para o ser humano esse direito de escolher ou não escolher, né? Então o ser humano ele tem o poder de aceitar Jesus ou recusar. Diferente do que alguns ensinam, que a graça ela é irresistível. Isso é, não tem como a pessoa recusar a graça, não tem como a pessoa recusar o chamado de Deus. Não, não é isso. A pessoa ela pode sim recusar a graça, ela é irresistível. Está na mão do ser humano ele escolher ou não de servir a Jesus. Nós vemos isso na parábola ali, quando Mateus ele vai narrar e falar sobre as bodas, da festa das bodas. Jesus narra ali aquela parábola, mostrando que os convidados que foram convidados não vieram, ele chamou outros, mas a Bíblia diz que aquelas pessoas, teve algumas delas que não quis. Então, eles foram convidados, mas eles rejeitaram, não quiseram aceitar. Então, o poder de decisão está na mão do ser humano. O ser humano escolhe. Apesar que a Bíblia também vai falar, como nosso terceiro tópico de quarto ponto, vai falar sobre a soberania divina. Isso é, Deus ele é soberano, né? Porque todos seremos responsabilidade por nossas escolhas. Isso é, Deus ele deu poder de escolha, mas você tem que entender o seguinte: ele vai cobrar de você do que você fizer. Tudo que você fizer, ele vai cobrar. E por último aqui, no quinto ponto, vai falar a criatividade humana e o trabalho. E é importante notar e frisar aqui, e eu frisei na nossa lição, ele diz assim: o trabalho não é a consequência do pecado, mas uma bênção na vida do homem. Porque tem muitas pessoas que pensam que o trabalho ele é consequência do pecado. Isso é, se o homem não tivesse pecado, jamais ele trabalharia. Não, não é bem assim que a Bíblia ela diz. Se nós formos vermos direitinho, Gênesis 2:15, antes do pecado, antes de Adão e Eva pecar, a Bíblia diz que Deus ele fez o homem, colocou no jardim do Éden para ele lavrar e cuidar e guardar a terra. Lavrar é o quê? É trabalhar, é arar, né? É trabalhar ali na terra. Então, antes do pecado, já existia, o homem já trabalhava, já existia trabalho, o homem já se desbruçava, né, para fazer e cuidar da terra, né? Fazer ali com que ela produza, cuidar daquilo ali. Então, o homem já trabalhava antes mesmo do pecado. Agora, o que é que acontece? Por consequência do pecado, né? O trabalho não é um castigo devido ao pecado de Adão, não, de maneira nenhuma. O que é que acontece? Depois da queda, apenas tornou-se as atividades, isso é, o trabalho, ele tornou-se mais árduo, mais estressante, mais difícil, mais dificultoso, né? Deus ele complicou ainda mais, né? Então, isso aí está falando no nosso quinto ponto e primeiro tópico, a dignidade do trabalho. O segundo tópico vai falar sobre a criatividade humana, né? E eu frisei aqui, na terceira geração já dominavam a agricultura, a pecuária, a metalúrgica, a arte musical. Nós vemos lá em Gênesis capítulo 4, que a terceira geração que veio depois de Adão, ali, né? Já existia agricultura, já existia pessoas que mexiam com metal, já existia pessoas que mexiam com música, então já existia tudo isso. Então o ser humano ele é criativo, né? Ele é criativo. Então é o que nós vamos estar estudando nesta lição. Que o Senhor Jesus possa nos abençoar, nos ajudar. Nós aguardamos você na escola dominical. Não deixe de ir para a escola dominical, que é bênção para a vida de todo cristão. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.